Essa disciplina foi interessante que ficamos, né, somente com ela nesse semestre, né, porque ela envolve, né, outros conhecimentos, né. Então, a gente vai hoje fazer uma breve introdução. Vamos já introduzir alguns conceitos que são pertinentes a essa disciplina, tá? Mas eu quero, por exemplo, relembrar um pouquinho, né, e relacionar com toda a estrutura que a gente viu até agora, tá? Então, vocês passaram por um módulo 1, que era básico, né? Então, vocês viram ali, né, informática, comunicação oral, né, inglês técnico, bem basicão, né? Eram umas disciplinas, né, de um conteúdo simples, né, e às vezes voltado muito para o operacional, ou seja, o desenho técnico, por exemplo, né? É um conhecimento que exige ali para o técnico e também para quem está trabalhando na produção, tá? Então a gente viu ali, né, que elas faziam uma interligação entre duas áreas, ou seja, o operacional tem que saber o desenho técnico para executar a atividade dele. E um supervisor ou um técnico, né, tem que saber também o mesmo conhecimento para fazer o link, né, e ajudar o operacional. Estou encaixando vocês aí nesse meio termo, né? Vocês estão evoluindo de operacional para uma administração, uma gestão, tá? Só que tem algumas disciplinas que a gente viu como, por exemplo, matemática básica, né? Matemática básica, né, também recordou alguns conhecimentos que a gente já deveria ter do ensino médio, tá? Tem esse ponto também, tá? Então, muita coisa que a gente viu no ensino médio, nós recordamos em matemática. E é agora que a gente aplica esse conhecimento, tá? E a gente chega numa disciplina, né, que a gente vai ter o requisito de já ter passado, por exemplo, por matemática básica, por desenho técnico, tá? Ou alguma outra disciplina, para a gente entender melhor o que se passa, né, no assunto. Esse assunto aqui já não tem o perfil operacional gestão, mas tem o perfil de gestão engenharia. Ou seja, você não vai encontrar esse assunto com o seu operacional. Você vai encontrar esse assunto diretamente com o seu superior. Olha só, entendeu o que é interessante dessa disciplina? A resistência dos materiais tem o intuito de aproximar vocês da linguagem de engenharia, da linguagem de projeto, entendeu? E é uma coisa que não é recordar o que vimos no ensino médio. Tem alguns conceitos de física aplicado aqui. Vocês não tiveram física básica no seu cronograma, tá? O ideal seria que vocês tivessem física básica também, tá? Por isso que a gente vai pegar bem leve em resistência dos materiais, tá? Então a gente vai pegar com bastante calma, né? Esse semestre, né, creio eu que vamos trabalhar melhor essa disciplina, porque eu tenho um tempo, né? A gente tem um semestre inteiro. Eu já tive momentos de trabalhar essa disciplina em apenas 30 dias, só que todos os dias, né? Quando a gente tinha a metodologia presencial, né? Ficava muito corrido, né? Agora, com o EAD, vocês vão ter tempo, né? Para estudar com calma. Pessoal, como é uma coisa nova, né? Vai exigir os conhecimentos matemáticos que já foram passados. Talvez vocês tenham que se atualizar. Vai ter assunto muito novo. Pode ser então que ocorra de ter uma dificuldade inicial para entender, né, a disciplina. Mas vamos bem por partes para vocês ir assimilando, tá? Esse conhecimento, tá bom? Tá? A gente vai trabalhar numa parte bem mais básica, tá? É mais para vocês entenderem como funciona mesmo, né? Justamente para aprimorar
vocabulário, essa integração com parte de engenharia e projeto, beleza? Bem, alguma pergunta? Alguém já, fora o Leandro, já teve algum contato com essa disciplina ou com esse tópico de resistência dos materiais? Ou não? Não, professor. Beleza, tá? Deixa eu só ajeitar minha tela aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que tem aqui na plataforma para vocês já irem assimilando, pelo menos esse começo, tá? A gente tem a parte da introdução, tá? Que a gente vai dar uma explanada hoje, tá? Claro que vocês vão fazer uma leitura mais com calma depois, né? A gente vai falar de classes de solicitações. Opa, ó um termo novo aí, tá? Tem os exercícios, né? Beleza. Força estática, né? Conceito básico de física. Isso daí a gente pode ter uma vaga lembrança do ensino médio, né? Acho que finalzinho ali do ensino fundamental, quando a gente entra na parte, né, de física, tá? Física básica, tá? Muito interessante. Isso daqui, ó. Diagrama de corpo livre, tá? O diagrama de corpo livre aproxima a ideia do desenho técnico, né? Só que serve para uma outra coisa, né? Serve para a gente verificar e analisar as forças atuantes, ou seja, as solicitações. Vamos ver com calma. Tem um videozinho de apoio, tá? Por quê? É uma disciplina que tem muito cálculo, tá? Então, ao longo dessa matéria, eu coloquei vários vídeos, tá? E pode ser que eu acrescente mais alguns vídeos de apoio, tá? Para, às vezes, facilitar o entendimento. E quando a gente voltar nos cálculos, a gente só vai tirando dúvida, ok? Então, a gente vai ter ali, né, momento. O que é um momento, né? Esse momento aqui é um momento dentro da física, viu? Não é um momento temporal, né? É um momento da física, é um momento estático. A gente vai ver o que é. Equilíbrio de um corpo, né? O que é um corpo em equilíbrio perante a resistência dos materiais, né? Ou seja, o que é interessante a gente pensar em equilíbrio, né? Equilíbrio é alguma coisa que não cede ou não cai, né? Ou seja, para o meu teto não cair na minha cabeça, ele tem que ter um equilíbrio, né? Ou seja, eu tenho que ter uma força, né, que segura o teto em cima da minha cabeça, senão a força da gravidade empurra ele para baixo. Tá? Tem alguns engenheiros civil aí que não dá muita atenção ao equilíbrio, faz algumas construções que não atendem aos esforços solicitantes, né? E cedem, ou seja, e caem. Tá? É mais ou menos essa ideia que a gente vai passar, tá bom? Vamos aprofundar ali em alavancas, né? Saber um pouquinho de alavancas, né? Comentei um pouquinho aqui sobre zona de deformação, porque está um pouquinho relacionado, mas creio que vocês já viram, né? Em metalurgia, alguma coisa assim, né? Por quê? Metalurgia falou de materiais, né? Ali a relação já, tá vendo? Esses materiais têm uma resistência, e agora a gente vai estudar esse contexto, tá? Então, o aço tem a resistência, o alumínio tem uma resistência, né? Como que é os esforços, né? Será que uma barra de alumínio suporta o mesmo peso que uma barra de aço? Entendeu? É mais ou menos isso que trata a resistência dos materiais. Será que o meu material enverga? Ou será que ele trinca e quebra? Tá? Então, tem alguns conceitos envolvidos. Vamos lá, descendo mais um pouco aqui, na sequência, né? Ó, você viu o tanto de coisa que a gente tem para ver, hein? A gente vai falar de
dimensionamento e tensão, admissível. Vai entrar no conceito de tração e compressão, flexão, né? Cargas, ação das cargas, momento fletor, ok? Vídeo de apoio, né? Cisalhamento, né? É uma coisa que cisalha, é uma coisa que corta, tá? Uma força de cisalhamento. Torção ou torque, tá? Tem uma tabelinha interessante aqui, né? Com as propriedades mecânicas de alguns materiais, ok? É um pouco do que a gente vai estar estudando, né, durante esse treinamento, aliás, essa disciplina. Na faculdade a gente fez um trabalho que Como chamava, foi? não sei se já ouviu falar, ponte de macarrão. Bem, eu não fiz, viu? O meu professor não deu essa atividade pra gente, né? Mas eu já vi o pessoal fazer. Dá A trabalho, gente, hein? a gente tinha que usar macarrão e cola, era a única coisa que podia usar, mais nada. E a E gente deu tinha que certo? montar uma. Ah, deu, tipo, nós ficou, de umas 20 pontes que apresentou, a Ah, gente ficou em 13º, 14º, mas teve uns caras que tem uns trabalho legal pra caramba, assim. Porque pessoal, aqui... Ah, pode a ideia falar. era colocar o peso na ponte e saber quanto a sua ponte aguentou em cima do Quanto que peso que ela... ela tem. Isso, isso. Então é assim, Ah, eu vi pessoal. um vídeo desse aí Vocês ensinando. podem procurar, é legal, tá? A parte de treliças está envolvida com isso, tá? A treliça, vocês sabem que é um componente aí que pode ser que você vai estar no seu dia a dia aí, viu? Vocês fazer uma solda de treliça, um projetinho de treliça com uma estrutura metálica, tá? Isso aí está envolvido bastante aí com a parte de soldagem, viu? Esse cálculo aqui é o cálculo de quanto uma treliça aguenta de peso, tá? Então tem umas estruturas realmente ali, né? Que se você montar certinho, né? Ela aguenta mais, tá? E existe projeto que é totalmente errado também, tá? Vai dar pra gente ter uma noção, sim, tá? Beleza? Mas quem quiser se aprofundar, pode ver essa ponte de macarrão aí. É interessante, é uma das práticas que o pessoal faz em sala de aula, né? Não é o que eu aplico na minha prática. Minha prática é um pouco diferente. Minha prática envolve metrologia, tá bom? Mas vamos lá, não posso falar muito, senão eu acabo falando com o que é a prática e estraga o assunto, né? Então, pessoal, a gente chega a abordar essa parte de cálculos de treliça, tá? E tem uma parte que eu vou comentar sobre a resistência em cordões de solda também, tá? Para você ter ideia, a resistência em cordões de solda está envolvida com a ASME, tá? Ou com as normas de construção. Elas já têm embutido nelas esses cálculos, então você não precisa se preocupar. Mas eu vou demonstrar um pouco, tá? De como essas ações nos cordões de solda. Beleza? Tá? Então tem bastante coisa. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tranquilo? Vamos lá? Pessoal, então, né? Quando a gente fala em resistência dos materiais, a gente já tem uma, né, leve noção, né? E dá para perceber que, né, isso daí já também é um assunto antigo, porque está envolvido com, por exemplo, a construção civil, tá? Se a gente for verificar, por exemplo, né, uma coisa muito antiga que é construída, né, as pirâmides do Egito, entendeu? Eles tiveram que ter uma tecnologia, né, para construir aquelas pirâmides. Tá? E se a gente for aprofundar nessa engenharia, né, nessa evolução da engenharia da época, a gente vai ver que as primeiras pirâmides tentaram
colocar blocos pequenos embaixo, tá? E não deu certo, porque não aguentou o peso. Ou seja, os blocos pequenos cederam e não conseguiram construir a pirâmide. Tem algumas pirâmides inacabadas que têm esse perfil. As pirâmides que estão hoje em pé, ou seja, né, estão mais ou menos inteiras, né, os blocos maiores estão embaixo e os blocos menores, né, vão subindo com blocos menores, cada vez menores. Tá? Então eles verificaram, né, que, né, existia ali, né, um estudo ali, né, não sei da certa maneira, né, das resistências daqueles blocos. Tá? Mas voltando para a Grécia também, né, a Grécia foi fora de série, né? Teve um período de auge grego, né, que os gregos, eles no auge militar deles, tá, eles tinham escravo para fazer tudo, tá? Mas não era escravo só de trabalhos forçados. Eles tinham escravos para gerenciar os seus negócios, tá? Ou seja, tinha escravo que fazia a administração das fazendas, né, das coisas do seu senhor ali. E o que os gregos mesmo faziam? Simplesmente eles tinham tempo para observar a natureza. Eles eram filósofos, pensadores, cientistas, né? Então, desenvolveram muitas coisas nessa época, né? Ontem, quando eu estava dando aula de termodinâmica, né? A gente lembrou que um dos primeiras máquinas movidas a vapor, né? Foi descrita por um grego, né? 120 anos ali antes de Cristo, né? Somente depois, no século 17, ou seja, demorou 1.700 anos aproximadamente, né, para um europeu voltar a estudar o vapor para criar movimento, para se ter uma máquina, né, que utiliza vapor novamente. Ou seja, aquele conhecimento ficou perdido durante muito tempo, né, depois da decadência da Grécia. Né? E o que dificultava também na época, né, é que os gregos realmente não colocavam mão na massa, eles somente projetavam. Eles podiam projetar um avião, né, mas executar não executava. Tinha que ser um servo. Né? Eles, na visão deles, né, tudo que era manual, né, desonrava eles. Então eles não faziam atividades manuais. Tá? Beleza? Então, o que se pensou naquela época? Né? A resistência dos materiais estava envolvida com leis da estática. Tá? Então, foi ali, né? Com o pensamento, com a análise, né, da estática, né, que se desenvolveu, né, a percepção de que cada material tem uma resistência. Tá? O que é a estática? Né? É que fica parado, sem movimento, em relação a algum ponto, claro. Tá? Galileu, né, aqui no século XVI, né, voltou no assunto, tá, trazendo ali um estudo de materiais. Mas no caso aí, né, foi porque ele estava pesquisando os materiais, né, para os navios, né, da marinha italiana. Então ele estava pesquisando ali, né, qual que era o melhor material, como ele se comportava, né? Então ele fez uns estudos, ele voltou, né, a fazer alguns estudos relacionados à resistência dos materiais e a essa, nesse caso, envolvendo também a estática. Tá? Tranquilo até aí? Pode comentar alguma coisa aí se vocês quiserem, viu, gente? Tá bom? Então isso não tinha talvez esse nome, né? Mas também tem o termo que era mecânica dos materiais.
né? Ou seja, as propriedades mecânicas dos materiais. Era isso que estava em questão, né, quando se analisava, né, esses elementos aí. Tá? No século XVIII, né, 1700 e pouco, se aperfeiçoou os métodos, né, ali na França, principalmente. Nessa época, era a Europa mesmo que dominava, né? E aí sim nasceu o próprio termo resistência dos materiais. Tá? Aí sim chegou a se criar essa parte da ciência, né, denominada resistência dos materiais. Antes era mais conhecido da lei estática, não tinha esse conceito de resistência dos materiais. Ok? Então, falando em estática, né? Vocês entenderam o que é estática? Tranquilo? Sim, professor. Tá. Se eu perguntar aí, dentro de estática, né? Como que vocês veriam as forças atuando no elemento estático? Existe? Não existe? É nula? Não tem nenhuma força? Tem força? Se eu falo uma viga, essa viga é estática, ela está em equilíbrio. É porque não tem nenhuma força atuando nela? Pelo contrário, tem sim. É isso aí, tá? A gente tem que pensar sempre da seguinte maneira. Não é porque um elemento é estático que não há forças atuantes, tá? É que as forças atuantes se anulam, tá? Imagine um cabo de guerra, né? O cabo de guerra, se você coloca duas pessoas, né, uma contra a outra puxando, e elas puxam com a mesma intensidade de força, a corda fica estática, ela não se movimenta. Para ela se movimentar, uma das forças tem que ser maior. Certo? Ok? Então, estou comentando alguns exemplos, mas a gente vai ver com calma, né, ao decorrer das aulas. Tá? Ok? Vamos lá, alguns exemplos então aqui, né? Na construção mecânica, né? Claro, a gente vai ver sempre que peças, né, e componentes estruturais, né, elas sofrem, né, esses esforços. Elas têm que suportar, aliás, né, os esforços. Né? Um eixo, por exemplo, né? Esse aqui é um eixo de transmissão, tá? Tem um gerador e tem uma turbina, né? Esse eixo tem uma rotação e existe uma força exercida aqui para poder rotacionar esse gerador. Então a turbina tem um movimento aqui que rotaciona esse eixo, né? Esse eixo tem que vencer a força do gerador e rotacioná-lo, tá? Essa é uma força que dá para ser calculada, tá? Dá para ser calculada. Vamos descendo um pouquinho. Aqui tem um exemplo da asa de um avião, né? Ela tem que ter também ali, ó, né? Suportar as cargas aerodinâmicas, tá? Que aparecem durante o voo. Essa estrutura bem aqui na frente da asa, né? Ela tem um nome até curioso, né? Chama bordo de ataque. Esse é o nome técnico, viu? Então, o bordo de ataque da asa ali, ó, ele é móvel. Ele se desloca para frente, mudando a sua angulação. Então, a asa de um avião não é totalmente fixa, tá? A não ser daquelas aeronaves mais simplesinhas, tá? Normalmente ela é fixa e tem um bordo de ataque ali, né? Aquela estrutura, além de resistir ao impacto do ar, né? Ainda tem que resistir a temperaturas negativas, né? Ela sofre ali com um congelamento, tá? Então tem uma estrutura que aquece todo aquele bordo da asa, tá? Porque dentro da asa do avião é o tanque de combustível também, né?
E aqui tem o bordo de ataque, né? E tem o bordo de fuga aqui. Normalmente o ar, ele se desvia pela estrutura e dependendo do caso, aqui cria uma turbulência também, tá? Cria uma turbulência aqui na asa do avião. Tanto é que as asas do avião, a ponta da asa do avião, vocês veem que parece, né? Tem uma estrutura pontiaguda na asa do avião, né? Aquela estruturinha chama winglet, tá? Que serve justamente para reduzir, tá? A pressão aerodinâmica na ponta da asa. Senão ela vibra e pode quebrar, tá? Por causa da turbulência do ar. Tranquilo? Bem, vamos deixar o avião quietinho então. Vamos ver mais um exemplo aqui. As paredes de um reservatório, né? Aqui falando de um reservatório de pressão, mas ficou esquisito esse termo aqui, viu? Eu vou ter que rever aqui, né? Um reservatório, né? Se ele é estanque, vamos supor um vaso de pressão, um compressor, tá? Toda a estrutura dele sofre, né, com a mesma pressão, portanto tem que ter a mesma resistência, tá? Então um tanque atmosférico é o contrário, tá? A parte inferior, né, sofre mais pressão que a parte superior, tá? Tanto é que muda até a espessura da chapa do costado, tá? Quando é o caso de reservatório de tanques atmosféricos, tá? Ou seja, se a gente está falando de pressão interna aqui, ó, teria que ser um caso estanque, tá? Mas a figura aqui está representando, né, uma carga maior bem na base desse tanque, né? E conforme a gente sobe essa estrutura, a carga diminui. Então, isso daqui, a figura representa um tanque atmosférico, tá? Um tanque atmosférico tem esse perfil, tá? As paredes do costado na parte da base sofrem mais pressão do que na parte superior. Beleza? Tranquilo? Então, dando para assimilar um pouquinho, né? O que vai abordar essa disciplina. Beleza. Tá. Nesses casos que eu apresentei, todos eles a gente pode analisar, né, as forças, né? E como que a gente analisa essas forças, né? A gente vai representar essas forças no que a gente chama de diagrama de corpo livre, tá? Diagrama é realmente uma representação das forças. Por quê? Né? Vocês imaginam, por exemplo, uma mesa, tá? Tem uma mesa aqui. Eu vou empurrar essa mesa, tá? Ela pode ir para qualquer direção, né? Eu vou aplicar uma força F nela. A direção que ela vai se mover, né? Primeiro, ela vai se mover se a minha força aplicada for maior que a resistência do atrito dos seus pés com o piso, tá? Se eu vencer essa força de atrito, né, que é a força de inércia, ela vai começar a se mover, tá? E ela vai se mover para a direção, né, que está sendo aplicada a força, tá? Então, quando falamos em força aplicada, teremos que definir um vetor, tá? Ou seja, uma direção e um ponto. Então, o importante é uma direção e um ponto. Por que o ponto? Porque se eu aplicar bem na quina da mesa, ela pode rotacionar em vez de se mover, né? E o sentido não é esse. Então, se eu colocar num ponto central, aí sim, ela faz um movimento retilíneo, tá? Se eu fizer uma força contrária e for da mesma proporção,
eu tenho um equilíbrio estático. Porém, se eu tenho duas forças iguais, né? F1 aqui e F1 aqui, representando duas forças iguais, eu aplico, né, em pontos distintos aqui, elas não se anulam. Por quê? Né? Porque esse objeto aqui, né, ele pode rotacionar ainda mais facilmente. Tá? É alguns conceitos que a gente vai entrar. Tá? Por isso que é muito importante, pessoal, a gente ter essa noção de fazer a ilustração gráfica de cada situação. Tá? Isso é o diagrama de corpo livre. A gente saber desenhar e representar graficamente o objeto que está sendo aplicado às forças. Tá? Vamos supor o caso da treliça, por exemplo. Tá? Ela vai ter as forças atuantes em cada ponto. Tá? A gente desenha a treliça e coloca a indicação de setas, tá? Indicando essas forças. Tá? É isso que é a disciplina de resistência dos materiais. Então, ela trabalha com os conceitos físicos de força, trabalha com os conceitos matemáticos, que a gente vai verificar, que é você decompor essas forças, por exemplo. A gente vai recordar do nosso amigo Pitágoras, tá? Quem não gosta dele, né, vai continuar não gostando mais ainda, né? Mas vai ser necessário, é um mal necessário, vamos dizer assim, né? Vocês vão ter que saber a direção, se as forças se somam, né? Se elas são opostas, elas se subtraem, tá? E como representar o corpo aqui, ó. Então, esses modelos que a gente vai representar, né, são chamados de corpo, tá bom? Ele pode ser uma coisa simples, tipo uma viga, né, ou pode ser mais complexo, tá? Como uma treliça ou algum outro equipamento, tá bom? Tranquilo até aí? Beleza, vamos lá. Classes de solicitações. Tá? Então, o que vem a ser essa tal solicitação? Vamos pegar pela palavra que a gente conhece, né? O que é quando você solicita alguma coisa? Né? O que é essa solicitação? E ainda envolvido classes ainda, né? Então, um sistema de forças atua sobre um corpo, né? Pessoal, quando a gente fala sistema, né? É um conjunto, tá? Então, todo sistema, né? Se eu falar um sistema elétrico, né? Sistema elétrico tem vários componentes, certo? Um sistema mecânico, né? Tem vários componentes. Um sistema operacional de um computador tem vários programas, né? Vários itens, tá? Então, sistema é um conjunto, tá, de informações, tá? E aqui eu estou falando de um sistema de forças atuantes sobre um determinado corpo. Esse corpo, gente, tá? Ele pode ser a treliça, pode ser uma viga, pode ser uma corda, pode ser uma corrente, tá? É um elemento que está em análise, tá? É qualquer elemento que está em análise, ok? O efeito produzido é diferente segundo a direção de cada força e sentido também, né? Ok? Eu posso falar que ó, a força está atuando na direção vertical. E aí? Eu não falei se é para cima ou para baixo, eu tenho que saber o sentido. Só a direção às vezes não me ajuda, né? Então, uma força atuante na vertical e uma força atuante na horizontal, né? Eu fico meio em dúvida ainda. Eu tenho que falar se é para a direita, né? A força horizontal ou para a esquerda, e a força, né? Vertical, eu tenho que falar se é sentido, né? Para baixo ou para cima, tá?
Mas aí que é bom o desenho. O desenho já mostra a seta e daí você já interpreta isso só de visualizar. Tá? Só de visualizar a imagem, por isso que eu ressalto que o diagrama que vocês vão elaborar, e tem que entender esse diagrama, é muito importante. Tá? Porque o sentido da seta, né? Se ela está na vertical, se ela está na horizontal, já indica também o sentido. Indica a direção e indica o sentido. O que eu vou ter que saber? O módulo dessa força, que é a grandeza, é a ordem de força que eu estou usando. Tá? Normalmente, né, quando eu tenho essa seta aqui, eu tenho, né, o peso. Tá? A força, o peso é uma força. Tá? É uma força atuante em todos os materiais. Atua na gente também. Tá? E tem outras forças que se anulam. Tá? Eu tenho que ter uma força que anula o peso. Tá? Para mim ficar estático, para mim ficar parado. Se eu não tiver uma força que anula o peso, né, eu seria como se fosse um prego enfiado na areia, né? Eu ia vazar para dentro da terra e, né? Então eu tenho que ter uma força que anula o peso, tá? E tem as forças, né, atuantes em cada objeto, tá? Então esses esforços, né, normais ou axiais, né, tem um eixo de sentido, né? E tem os esforços transversais. Se tiver algum esforço numa direção perpendicular, o interessante vai ser isso, ó. Ou seja, eu posso trabalhar com dois eixos bem fáceis, que é o sentido, né, XY que a gente está acostumado, tá? Mas muitas vezes eu tenho forças atuantes perpendiculares, tá? Nesses casos que a gente vai lembrar da matemática, porque a gente vai ter que decompor essas forças, e para decompor, a gente vai lembrar de um triângulo retângulo. Tá? E quando a gente fala em triângulo retângulo, né, ou a gente vai trabalhar com seno e cosseno, que é o mais comum nesses casos, né? Eu sei o ângulo da força, então na hora de decompor, né, eu vou lembrar ali que eu estou assemelhando a um triângulo, então eu vou ter os catetos, tá? Então decompor uma força é simplesmente achar os catetos. E achar os catetos a gente viu em matemática básica. Se esqueceram, já indico que vocês procurem relembrar, tá? Vai ser necessário para a evolução aqui dos cálculos, tá? Ok? Então, essas forças que reagem no material, né, vão criar essas solicitações, tá? E essas solicitações são o quê? Né? Por exemplo, a atração, né? Ou a compressão, ou a torção, que a gente vai ver aqui embaixo, tá? Então aqui está dando um exemplo, né, de um bloco sobre uma mesa, né? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma força P que está atuando no sentido vertical, direção para baixo. E eu tenho uma outra força que está compensando, né, sendo aplicada para cima, tá? Para manter essa mesa em equilíbrio. O que acontece com a solicitação sobre esse material? Ele tem uma tendência de compressão. Tá? Então, os pés da mesa, né, eles sofrem uma compressão quando estão suportando um peso. Ok? Agora, um exemplo de um cabo. Né? As duas forças também agem aqui no cabo. Né? Eu tenho uma força, né? Aqui no caso a força, não vou chamar de peso, né? Pode ser uma força de... Se bem que aqui está o pezinho, então posso chamar de peso sim. Né? Eu tenho uma força peso, P, e eu tenho uma força aqui em cima que eu vou chamar de tração também. Tá?
ok? Às vezes a simbologia, gente, a gente vai ter que acostumar, né? Às vezes eu vou estar falando de uma força que está com a letra T, às vezes eu vou falar de uma força que está com a letra N, que é normal, às vezes a força é F mesmo, às vezes a força é Fx, é Fy, tá? Então, depende muito do desenho que a gente faz, tá? Esse P poderia ser FA, por exemplo, né? Força A, ou força X, tá? Mas como tem o P lá, a gente segue a orientação do desenho, tá? Já faz parte ali do nosso diagrama de corpo livre, beleza? Então, o que eu tenho aqui nesse desenho? Um cabo com duas forças opostas. E as, né, coincidentemente, né, estão na vertical, né, e uma é para cima e uma é para baixo também. Só que a solicitação nesse material não é a compressão, no caso, a tração, tá? Ok? Alguma pergunta? Ok, Fabião. Flexão. A flexão, né, a gente já lembra de exercício físico, né? A flexão é quanto a estrutura invergue, vamos dizer assim, né, a grosso modo, né? Você tem uma força atuante, por exemplo, aqui, né, numa viga, né? Quanto que essa viga a enverga sem que ela se rompe, né? Uma solicitação ali, né, transversal, né, que ela deforma o corpo, tá? Ela considera essa deformação. Tá? Então, né, dependendo do material também, né, ele aguenta essa solicitação. Tem material que não aguenta essa solicitação. Né? Vamos pegar uns casos aí, né? Se a gente pegar o aço normal, né, ele tem uma determinada tolerância de flexão, né? Ou seja, ele enverga um pouco. Se no mesmo local eu colocar vamos ver ali, um material bem dúctil, né? Ou, aliás, ao contrário, né? Um material bem rígido, né? Ele não tem uma tendência a deformar, ele já quebra, tá? Pode ser o caso, sei lá, do concreto mesmo, né? Ou de um fundido, pode ser um aço fundido mesmo, ele é muito duro, ele não aguenta a solicitação de flexão, tá? Ele aguenta mais a compressão e aguenta mais a tração, por exemplo, mas não aguenta a flexão. E isso vai ter essa relação com o material que vocês vão ter que decidir na hora de trabalhar, por exemplo, né? Quais são as forças para montar a estrutura tal? Né, a estrutura tal vai ter uma grande solicitação de flexão. Opa, então eu tenho que utilizar um material que, né, tenha essa característica, né, de poder sofrer uma solicitação sem o quê? Sem cisalhar, ou seja, sem romper. Então, se o material, né, ele é flexível, né, ele sofre flexão, ele demora mais para cisalhar. E o cisalhamento é um outro tipo de solicitação que o material tem. Tá? Aqui no caso eu tenho um pino, né, na figura 5. Esse pino aqui, ele está sofrendo duas forças opostas, tá? Então, nessa região central, tá? Ele tem que aguentar uma solicitação de cisalhamento, ou seja, ele não pode se romper, ok? Não adianta eu pôr um material que tem alto índice de flexão aí. Se eu pôr um material muito mole, dúctil, né? Ele rompe. Aliás, dá até raiva, né? A gente às vezes pega uns parafusos, né? A gente quer dar um torque maior nele, ele rompe. Na verdade, o parafuso, no caso, é a torção, né?
ele se rompe facinho, né? A aplicabilidade dessa força de cisalhamento, só para vocês terem uma leve ideia, tá? Imagine essa junção aqui, né? De um lado tem um tratorzinho, né? Puxando, aí tem um engate, esse engate tem um pino e do outro lado tem uma aeronave, tá? E tem um pino aqui que chama pino de cisalhamento. Por que que existe um pino de cisalhamento no engate entre o reboque do avião e o eixo ali do, né, a gente chama de garfo, né, que se conecta à roda do avião ali, tá? Porque aquela roda do avião não pode sofrer um tranco, tá? Tem um limite, né? E o trator pode dar um tranco, né? E danificar o trem de pouso do avião. Então esse pino, ele é calculado numa força exata que ele se rompe antes dessa força ser aplicada no trem de pouso do avião. Então rompeu o pino, né? Porque o trator deu um tranco e para não prejudicar o equipamento, ele se rompeu. É uma utilidade de você utilizar, né, essa solicitação de cisalhamento, por exemplo. Tá? Pessoal, tranquilo até aí? Ninguém está falando nada, tá todo mundo entendendo, né? Estamos tentando. Ai, pessoal, então vamos lá. Estamos prestando atenção, professor. Torção não é torcer por Palmeiras, né? Não adianta. É você torcer o nariz mesmo, né? É tudo que tem rotação, né? Normalmente tem uma carga, né? Que está sendo aplicada para fazer essa rotação e tem está sujeito, né? A ter esse movimento de torção, né? Essa força de torção, essa solicitação. Tá? Então, a torção, é a solicitação que tende a girar, né, um corpo, tá? Em relação à outra parte, ou seja, imagine que a peça é extensa, né? E você consegue, um pano, gente, imagine um pano, né? Você consegue torcer ao lado oposto um pano. Então, a torção é a característica do material, ele tem de ser maleável ao ponto de você torcer ele e ele não se romper. Aí vem naquele caso também, se for um material com muita dureza, ele quebra se eu aplicar uma força de torção. Ele tem que ser mais dúctil, tá? Ok? Imagine um eixo ali, né? Aqui eu tenho um outro exemplo aqui, ó, falando de solicitações compostas, né? Se eu estou falando, né, da palavra compostas, eu estou falando que tem mais de uma solicitação. Então tá vendo esse monte de letra aqui, ó? A para cima, né? A X, a Y, T, P, T, T, P, B, B, T. São as representações de todas, né, as forças atuantes. Então, quando eu analiso, né, e vou fazer um diagrama de corpo livre, eu tenho que ver todas as forças que atuam, tá? Tem que ver se o material é submetido à flexão, se ele está submetido à torção, à compressão, entendeu? Então, o que a gente pode recapitular aqui? Né? O mesmo material, ele pode estar sujeito à tração, aliás, compressão, tá? Ou seja, eu estou, né, pressionando em ambos, no mesmo sentido, né, o objeto em direções distintas, né? Aqui a compressão também é o mesmo caso, mesmo sentido, direções distintas, tá? Só que contrárias, né? A tração, ok? Eu tenho que ver se ele está, né, submetido à flexão, ou seja, se ele tem alguma força que pode,
né, deformar a estrutura transversalmente. Tá? Eu tenho que ver se esse equipamento tem algumas forças atuantes que podem cisalhar o material, tá? Ou seja, cortar. Tá? Pensa numa guilhotina. Guilhotina é um exemplo de uma solicitação de cisalhamento. Né? Ela tem que ser pontual a força atuante, né, para romper alguma coisa. Tá? E se está sujeito à torção também. Ok? Aí a gente chega em solicitações compostas, ou seja, um dado sistema, né? A gente está falando de sistemas, né? De forças atuantes. Vai ter vários tipos de forças. Vai ter o peso atuando, né? Vai ter força normal, vai ter forças que vão ser decompostas, tá? Torção e assim por diante. Ok? Tranquilo? Vai ter alguns exercícios na sequência, tá? Só 5 questõezinhas, mas vamos fazer depois, tá bom? Aí vocês podem até, né, entrar um pouco mais, né, antes de fazer esses exercícios, né? Pode entrar um pouco mais aqui em força estática, para depois voltar no exercício, né? E aí vocês fazem quando estiver livre aí, né, o sistema. Seguindo sempre ressaltando e fazendo aquela redundância. Força estática, né? Então, conforme a gente estava conversando, né? A estática é o que a gente tem de sem movimento. Tá? O que é o conceito de força? Né? A força aqui, né? Relacionado diretamente com a mecânica, né? Mecânica clássica, né? E também a gente vai relembrar das leis de Newton, né? E também a gente pode até pensar, né, na metrologia, porque a gente está falando de uma grandeza, tá? Força é uma grandeza, tá? O que é a definição dessa grandeza, né? Aqui consta que é a capacidade de vencer a inércia de um corpo. Ou seja, um corpo está parado, né? Então, a força é definida como tem né, uma grandeza, né? Que você, se é uma grandeza, você consegue medi-la, tá? Tem um módulo, né, para essa grandeza, tá? Vence a inércia e dá-lhe velocidade, tá? Ou seja, né, cria um movimento, tá? Então, a definição de força, qualquer agente externo que modifica o movimento de um corpo livre ou causa deformação num corpo fixo. Até aí tudo bem, é a definição de forças. Né? Exemplo de força conhecida é o peso. Tá? O peso é um exemplo de uma força que atua nos objetos, em todo lugar. Tá? Então a gente entra de novo ressaltando o que é a estática. Tá? É uma parte da física, então, né? Basicamente faz parte de um sistema de forças que se equilibram. Tá? Então a estática não é uma grandeza, igual é a força. A estática é o sistema que contém a grandeza força, né? Aliás, não só uma, né? Atuando, mas grandezas de forças que se equilibram. Tá? Pela segunda lei de Newton, né? Um sistema estático, né? Tem aceleração nula. Né? E pela primeira lei de Newton, né? Todas as partes de um sistema em equilíbrio também estão em equilíbrio. Isso é importante, tá? Para a gente fazer alguns cálculos futuramente. Tá? Por que é muito importante eu saber que o sistema está em equilíbrio inteiro, né?
Porque eu vou saber que a somatória das forças vai dar zero. Então, quando eu falo que está em equilíbrio, não tem movimento, então a somatória das forças tem que dar zero. Todas as forças que atuam num sistema em equilíbrio, se eu somar todas as forças, né, elas se anulam. Tá? Porque se não se anularem, eu teria um movimento. Tá? A força, a própria definição dela já é isso. É criar movimento. Para que eu tenha um sistema estático, e eu sei que todo sistema tem forças atuando, para que ele não tenha movimento, né, as forças têm que se anular. Estão dando para sacar a jogada? Né? Então a gente vai pensar da seguinte maneira, né? Se eu quero, né, um sistema estático, e nesse caso eu vou dar um exemplo, que é uma ponte rolante. Vamos supor que ela está ali parada. Eu quero que ela fique estática ali. Eu sei que vai ter força atuando. Vai ter a força atuando peso, tá? Pode ter, junto com o peso, uma força atuando carga, que é a força que a ponte está subindo um objeto, por exemplo, tá? E eu vou ter que ter uma força ou uma contraforça para que esse sistema se equilibre. Ou seja, as minhas, né, laterais ali, onde tem o suporte da ponte, tem que aguentar a mesma força que está atuando ao contrário, que é o peso da ponte mais a carga. Tá? E eu sei que esse conjunto de forças se anulam. Tá? Então a gente vai pensar mais ou menos assim, ó. O peso da ponte mais a carga que ela está subindo, né? Mais a força de suporte dela, eu vou pôr um S aqui, a força que suporta a ponte, né? Tudo isso, se eu somar, tem que dar zero. Tá? Tem que dar zero aqui. Mas como que eu estou somando tudo vai dar zero? Né? É claro que um desses elementos eu vou ter que definir como negativo. Tá? Eu sei que o peso e a carga eles estão numa mesma direção. Né? Estão para baixo, vamos dizer. Então, eu sei que o suporte tem que exercer uma força para cima. Tá? E eu sei que tudo isso tem que estar em equilíbrio. Se tem que estar em equilíbrio, tem que ser nulo, tem que ser zero. Tá? Se o peso mais a carga, né, der um resultado de 30, por exemplo, valor genérico, né, eu tenho que ter no mínimo aqui uma força que suporta 30 quilos, ou 30 toneladas, vamos chutar um pouco mais alto. Tá? 30 toneladas para baixo, 30 toneladas para cima. Se a minha força é negativa aqui, né? Aqui vai ser positivo, vai dar zero. Agora, se eu aumentar, né, a minha força aqui para 130, né, eu vou ter sobrando aqui 100 toneladas para baixo. Ou seja, minha ponte vai cair. Minha ponte rolante vai cair porque ela não vai conseguir manter o equilíbrio. É essa a noção, né, que a gente vai ver, né, nessa disciplina, beleza? Para vocês já ir captando já. Bem, dois termos novos que aparecem aqui, tá? Forças concentradas e forças distribuídas, tá? Então, se vai agir a força no corpo, né? Ela pode agir de algumas maneiras distintas, tá? Então, basicamente, a gente pode classificar elas em dois tipos, que é concentrada, né, quando ela atua num único ponto, ou distribuída, quando ela atua ao longo da superfície. Para a gente ter uma ideia, vamos pensar numa carreta. Né? Essa carreta, se eu for transportar
tijolos nela, tá? Eu vou preencher toda a caçamba da carreta lá, né? Com o mesmo nível de tijolos, ou seja, eu vou distribuir os tijolos ao longo da carreta. Ok? Então eu consigo fazer isso. Se eu for utilizar a mesma carreta, né? E vamos supor que esses tijolos aí, sei lá, dá 2 toneladas, né? Beleza, eu distribuí toda a carga ao longo da caçamba, né? Mas vamos supor que eu tenho uma outra carga para transportar com o mesmo peso, 2 toneladas, né? Só que é um bloco de chumbo, ou seja, eu não consigo distribuir esse bloco de chumbo ao longo de toda a caçamba. Ou eu coloco perto né, no final, ou no meio, né, ou perto ali do caminhão, né? Ou seja, eu vou ter uma carga concentrada num ponto da caçamba, tá? É essa mais ou menos a ideia que vocês vão ter também para representar essas forças, tá? Para representar essas forças quando estiverem elaborando o diagrama de corpo livre. Vamos verificar um pouquinho aqui mais baixo, tá? Outro detalhe, né? Falando ainda em medidas, né? Sistema internacional de medidas, né? Nós vamos trabalhar, quando a gente estiver falando da grandeza, força, tá? Nós vamos trabalhar com Newton, para força concentrada, tá? Então, Newton, né, é uma unidade de medida de forças no sistema internacional, tá? Porém, quando a força for distribuída, né, ao longo de um comprimento, né, eu vou ter uma indicação, né, diferente. Por quê? Agora eu estou trabalhando com 2 grandezas, vocês perceberam? Força é uma grandeza em Newton, né? Se eu estou aplicando uma força ao longo de um comprimento, aí eu já tenho 2 grandezas, que é a grandeza força e a grandeza comprimento. Ou seja, eu vou ter Newton metro, né? Poderia ser Newton centímetro, Newton milímetro, né? O mais comum é o Newton por metro. Então, quando o exercício, né, mesmo se ele não fala se a força aplicada no objeto é concentrada ou distribuída, tá? Se ele falar em Newton, você vai saber que é uma força pontual, ou seja, ela atua num ponto específico ali na sua peça. Se estiver falando em Newton metro, por exemplo, você vai saber que é uma força distribuída num determinado trecho da peça. Pode ser 2 metros, 3 metros, 5 metros, né? Ok? Então vai ter essa diferença na análise, tá? Newton, né, para forças concentradas e Newton metro para forças distribuídas, tá? Beleza? Toda força, então, né, a gente vai considerar que vai ter um ponto de aplicação, né? Vai ter um sentido, tá? E vai ter a direção, tá? Também vai ser chamado em alguns pontos de linha de ação, tá? Essa direção aí, tá? E claro, né, eu tenho que ter o valor da força, que é a intensidade dessa força, ok? Essa força, né, atuante, ela vai ser sempre, né, comparada com o eixo vertical horizontal, tá? Ou seja, eu vou ter, né, um eixo vertical, que é aqui, né, representado por y, tá? Para quem gosta de matemática, é o eixo das coordenadas, né? E o eixo x, né, que representa a minha horizontal, tá? O eixo das abscissas. Né? Por que eu estou lembrando isso? Né? Do plano cartesiano. E a gente vai verificar que as forças se decompõem da seguinte maneira. Tá? Eu traço
triângulos retângulos. Para dividir a força F, tá? A força que estava F aqui, ó, eu mantenho o mesmo ponto de origem, né? Só que a minha força, que era uma força F, eu dividi em duas. Eu dividi numa força Fx e eu dividi numa força Fy. Tá? E eu sei que eu tenho um ângulo alfa aqui. Tá? Repara aqui, ó, esse Fy, ele fecha um triângulo aqui, ó. E é um triângulo retângulo. Tá? Então eu sei, né, que se o meu F aqui, né, vale 30, por exemplo, né, e aqui embaixo, junto com esse cateto em X aqui, tá o meu alfa, né, 30, né, com o ângulo, ou seja, cosseno de alfa, me dá o Fx. Do outro lado está sem o ângulo. Então, 30 sem seno de alfa me dá Fy. Vai ser sempre assim. Cosseno me dá um, seno me dá outro. Qual que o cosseno vai me dar? O cosseno vai me dar sempre o lado do cateto que está com ângulo. E o seno? O seno vai me dar sempre o lado que está sem o ângulo. Tá? Lembrando da, né, trigonometria. Tá? E já antecipando o assunto, que é a decomposição de forças. Então, aqui está um exemplo, só estava um exemplo falando, né, dos elementos que compõem a força. Né? Vamos retornar aqui então. O que eu tenho de elementos nas forças atuantes? Né? Eu tenho o ponto de aplicação, tá? Eu tenho o sentido. Esse sentido está relacionado com a linha de ação ou uma direção, né? E eu tenho a intensidade, que é o valor numérico dessa força, tá? Em newtons, né? No caso aqui, em newtons, porque eu estou dando uma força pontual, né? Se fosse uma força distribuída, ia ser em newtons metro. Beleza? Então aqui a representação de uma das forças de um sistema, tá? Tem tudo isso em uma das forças. O que vai ter no sistema são forças que se ou somam ou subtraem dessa. Ou seja, ou elas ajudam, né, a fazer o movimento no mesmo sentido, ou elas fazem uma força contrária. Por exemplo, força de atrito. Força de atrito é sempre uma força contrária a uma outra força. Ela sempre está se opondo, né? Já chama, né? Força de atrito, né? É uma força de arraste. Tranquilo? Ainda vamos abordar bastante coisa aqui ainda, tá? Já falamos que a força é uma grandeza vetorial, por isso que tem que ter sentido e direção, tá? O que mais? Ela tem o ponto de aplicação, né? Tem o sentido e a direção. Tá? Tranquilo? Vamos seguindo. Vamos entrar agora nos exemplos bem mais práticos aqui. Tá? Um outro termo que a gente vai verificar constantemente também, tá? A gente vai chamar uma força de força resultante. Tá? Então, todo sistema que a gente estiver exemplificando, e quando eu estou falando sistema, é esse caso de um bloco, viu, gente? Um bloco sendo arrastado por uma corda. É um sistema, para a gente analisar uma força. Tá? Então, a gente vai saber, né, que tem uma força que é resultante. Essa força resultante, né, se ela for diferente de zero, ela é um movimento. Se ela for igual a zero, o objeto está estático, o sistema é estático. Tá? Então, a minha força resultante, né, se for nula, né, o sistema está em equilíbrio. Pelo menos naquela análise. Tá?
ou seja, ou na vertical ou na horizontal. Ok? Se um sistema não é positivo, por exemplo, se a força resultante é positiva, né, a força está criando um movimento num sentido. Se for negativa, está criando um movimento também, só que ao contrário. Tá? Então, ou seja, o único jeito de uma força resultante identificar um sistema como em equilíbrio, né, é se ela for nula. Se for negativo ou positivo, não está em equilíbrio. Ok? Esse exemplo 1. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho só com o conceito de força resultante, para vocês terem uma ideia. Tá? Eu tenho uma força F1, que é 50 newtons, uma força F2, que é 80 newtons, e F3, que é 70 newtons, aplicado num bloco conforme, aliás, o diagrama abaixo. Ou seja, eu tenho um pequeno diagrama de forças aqui, ó, tá? Que ilustra o meu sistema. Tá? Meu sisteminha de um bloco sendo puxado, né? Por uma corda, uma força. Tá? Vamos supor, né, que a força 2, né, todas as forças têm a mesma direção. Tá? Então a gente pode concordar que todas elas são forças, né, na horizontal. Tá? Ou forças em X. Fica mais fácil pensar dessa maneira, em X. Tá? F1 e F3 têm o mesmo sentido, atuam conjuntamente. Essas duas forças não podem ter, no meu cálculo, sinais opostos. Tá? Senão, eu não consigo executar a conta, dá erro. A jogadinha de sinal é muito importante para mim não errar nessas contas. Tá? Então, eu vou ter que considerar que um lado é positivo, ou seja, vamos considerar que a minha direita, todas as forças atuantes do meu lado direito é positivo. E todas as forças contrárias, né, ou seja, para a esquerda, são negativas. E o que eu tenho então? Que meu F2 vai ser negativo, o F1 e o F3 vai ser positivo. Força resultante vai ser a somatória de todas as forças. Tá? Então, F1 positivo, né? Menos o F2 que é negativo, né? E mais o F3. Substituindo os valores, né? 50 menos 80 mais 70. Eu tenho uma força resultante de 40 newtons. Essa força resultante não é nula, portanto, esse objeto está em movimento. Tá? Mas vamos, né, além. Vamos supor que essa superfície que está arrastando esse bloco, né, tem uma força contrária aqui, ó, tá, de exatamente 40 newtons. Então vamos reparar que essa força de atrito, né, eu vou chamar de A, só para ilustrar. E como ela está conjuntamente com F2, ela tem que ter o mesmo sinal, ou seja, se o F2 foi negativo, vai ser negativo aqui também. Então ele seria estático? Vamos chegar nisso, ó. Se eu colocar menos A na conta aqui, ó, ou seja, menos 40, tá? Eu vou ter que o meu novo resultado, né, vai ser 0. Meu F, olha só, eu vou até chamar aqui, ó, de um outro FR, tá? FR, força resultante, vai ser 0, e agora eu não consigo movimentar meu bloco. Deu para captar um pouco, né? Estática, força, como ela atua em cada objeto? E esse objeto é um sistema? Deu para perceber como que a gente vai fazer essas análises? Sempre através de esboço do sistema?
Eu não consigo fazer análise, né, sem saber o sentido e aplicação das forças. Tá? Então, eu poderia, se eu tivesse somente o contexto, né, desse jeito que está aqui, eu não iria conseguir fazer análise. Eu só consigo fazer análise porque eu tenho o esboço do sistema. Eu tenho a imagem do sistema. Tá? E eu sei que tem as forças atuando nas direções aqui, conforme a orientação das setas. Tá? Meu problema é, aqui foi muito fácil. Tá? Foi facinho. Eu só identifiquei as forças, verifiquei, adotei um sinal para cada uma. Tá? O que vai para a esquerda é positivo, o que vai para a direita é negativo. Tá? E calculei a resultante. Tá? Simples. Né? Na verdade, é a mesma receita de bolo para todos os sistemas. Tá? O que facilitou a minha conta foi que eu não tive que decompor forças. Tá? Eu não tive que decompor força nenhuma. Agora, igual aqui embaixo. Eu não tinha uma força atuando perpendicularmente, igual esse F aqui. Ó. Tá? Se eu tivesse uma força perpendicular naquele bloco, eu ia ter que dividir ela em Fy e Fx. Tá? E aí a gente ia usar a trigonometria. Por quê? Por causa do triângulo retângulo. Tá? Então, se eu tivesse uma força ali de 40 newtons ali, né? Eu ia fazer 40 newtons vezes cosseno de alfa. Né? Qual que é o meu alfa? Olha o meu alfa aqui. Ó. Meu alfa está aqui. Ó. Se eu estou fazendo cosseno, né? Eu tenho a parte de baixo, que é Fx. Né? E se eu estiver fazendo seno sem o ângulo é essa parte que está aqui. Ó. O alfa está junto com o Fx, né? O Fy não está fora, está do outro lado do ângulo. Né? Então ele está sem o ângulo próximo. Né? Vocês entendem essa jogadinha, pessoal, que eu estou tentando encaixar na cabeça de vocês? Com e sem o ângulo, aliás. Tá? É uma jogadinha para vocês guardar sempre quando que usa seno, quando que usa cosseno. É importante vocês ter uma maneira de identificar quando que eu uso seno, quando que eu uso cosseno. Tá? Isso aqui confunde facinho. Tá? Você vai fazendo as contas rapidinho lá. Se você trocar os vetores aqui, na hora de fazer uma conta, colocar o seno no lugar do cosseno, você calcula uma força contrária, né? Não dá nada certo. Tá? Não dá nada certo. Ok? Tranquilo? Quem tem dificuldade ainda para seno e cosseno para identificar esses elementos aqui, esses catetos, ó, Fx e Fy, né? A gente trabalhou em matemática como CO e CA, tá? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, meu Fx é o cateto adjacente e meu FO é o cateto oposto. Por isso que eu calculo aqui com cosseno e aqui com seno. Alguém tem dificuldade ainda com trigonometria? A hipotenusa aí é o F, Fábio? Como? Falar a verdade, eu tenho também um pouco. Ô, Fábio, essa hipotenusa aí que fala é o F, então? Isso, perfeito. Vamos entrar, né, um pouquinho mais a fundo, então. A hipotenusa é o F, tá? E meu F é uma força que foi dada que tem um ângulo, tá? A hipotenusa é o F, exatamente, tá? Eu só não vou mais ficar falando que é hipotenusa, mas é essa relação sim, viu? Você está pensando certo, tá? Agora, em vez de eu chamar de hipotenusa, né? Eu só vou mudar a cor da grama, né? Eu vou chamar de força, né? A ser decomposta, tá? Ou seja, o F é minha força original que eu vou decompor. Né? Olha só, eu vou decompô-la em duas forças. Tá? Então eu tenho uma força
né, inclinada, né, que tem uma inclinação no meu objeto, e eu vou ter que decompô-la em duas forças. Por que que eu vou ter que decompô-la em duas forças? Por que será que eu vou ter que fazer isso? Que dá um trabalhão. Não era mais fácil usar ela do mesmo jeito que estava lá? Né? É o seguinte, ó. Deixa eu... Opa! Caiu. Espera aí, pessoal, que voltou. ESC. Deixa eu apagar todos os meus elementos aqui e voltar lá naquele bloquinho lá. Tá? Pessoal, esse bloquinho aqui, tá? Se ele tivesse uma força nessa direção aqui, ó, chamada de força 4, tá? E que essa força aqui, né, essa força 4, fosse igual, vamos pôr um valor qualquer aqui, 50. Estou chutando, viu, gente? Tá? O que eu ia ter que fazer? Primeiro, eu ia ter que saber o ângulo dessa força. Tá? Vamos pôr um ângulo aqui de 30 graus. Beleza? Então, eu tenho uma força perpendicular ao mesmo ponto das outras forças, tá? E num valor de 50 newtons, tá? Que agora eu vou fazer uma análise diferente, ó. Ela forma um triângulo aqui. Ou seja, não é exatamente 50 newtons que eu tenho. Eu vou ter que achar uma força aqui, ó, que é equivalente no mesmo sentido horizontal. Tá? E eu vou ter... Só que, nesse caso, eu vou ter uma outra força para cima também, no eixo Y. Pois não, pode falar. Não, eu ia falar que você transforma tanto a força no eixo X no eixo Y, que seria a mesma força que é isso aí. Vocês lembram desse símbolo de... eu tentei fazer um símbolo de somatória aqui, tá? Aquele M em pé lá, esquisito, né? A somatória das forças que eu fiz aqui, a essa F resultante, tá? Foi a somatória das forças, tá? Em X, tá? Quando eu coloquei uma força para cima aqui, ó, eu fiz uma outra somatória de forças que eu vou ter que analisar, que é a somatória de forças em Y. Então, em X, eu vou ter uma resultante, tá? Em Y, eu também tenho que ter uma resultante. E tem que ser zero em ambas para que o elemento esteja em repouso, ou seja, que esteja estático. Tá? A gente não estava considerando aqui. Então, essa força aqui, ó, que vai ser decomposta aqui, já já eu vou calcular ela. Mas já vou falar, como que ela vai ser zero, Fábio? O que está anulando ela? O que está anulando ela é uma força para baixo, que é a força P. Agora eu vou perguntar para vocês, quanto que é a força P nesse caso? Tá? E vamos calcular essa força P. Deixa eu achar minha calculadora aqui. Calculadora. ESC. Eu não queria entrar em conta hoje, mas só para vocês verem, né? Se eu tenho, né, que decompor essa força aqui, ó, eu estou sem o ângulo, tá vendo? Eu vou usar seno, tá? Então, o meu seno de quanto? De 30. Opa, seno. É 0,5. Tá? Vou multiplicar por quanto 0,5? Por 50. Tá? É uma força de 25 que eu tenho aqui. Então, eu tenho que, o meu objeto tem que ter um peso igual a 25. Ô, Fábio, você fez a conta aí, 25. Ele é tanto pelo X e tanto pelo Y, a mesma coisa? Olha, aí você vai ter que fazer cosseno de 0,5. Vamos ver se dá o mesmo resultado? Tá? Por quê? Aqui embaixo está com um ângulo, não tá? Então, eu vou pagar aqui, né? 30
cosseno, olha quanto que deu. Tá vendo aí? 0,8. É, 0,8, tá. Multiplicado por quanto? Por 50. Deu 43,3. Vamos por 43 só. Ó, então, pessoal, olha o que aconteceu. Ó. A minha força para cima deu 25, tá? E a minha força desse lado aqui, ó, deu 43,3. Tá? Por que que deu essa diferença? 43 mais 25 é igual a 50? Não. Mas nós não estamos fazendo contas lineares. Nós estamos fazendo operações, né, trigonométricas. Então não vai dar. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: sempre que eu decompor uma força, tá, ela vai ser menor que a força original. Mas não tem a tendência de ser igual, gente, vocês vão perceber aí, para quem, né, vai ter a noção, só se for ângulo de 45, viu? Se for ângulo de 45 graus, é certeza que as duas forças decompostas vão ser iguais, tá? Se não for ângulo de 35, vão ser duas forças diferentes, tá? Onde tiver o ângulo menor, a força é maior. Vocês vão perceber isso durante as aulas, tá? Pessoal, eu quero que vocês não se preocupem neste momento, tá? Pelo menos com os cálculos, né? Eu preciso que vocês entendam da trigonometria que está envolvida, tá? Que vai ser muito fácil. Você viu que eu fiz rapidinho aqui, né? Você tem que saber que o ângulo menor é a força maior. É uma jogadinha também para vocês analisar. Por exemplo, eu sei que o ângulo total ali dá 90. Né? Então, de um lado tem 60, sobrou 30. Onde tem a abertura maior, né? A força é menor. Então, eu posso fazer os dois. Eu fiz o cosseno e fiz o seno. Né? Eu vou colocar a força maior do lado que tem um ângulo menor. Sacou a jogadinha aqui? Que para ajudar vocês? Mas que o ângulo menor, a força maior? Sim, mas não é 43 aqui, né? Aqui não deu 43, Lá né? E aqui no não deu capítulo 25. posto lá. Então, basicamente, sempre que vocês estiverem decompondo forças, vocês vão fazer seno e cosseno. É sempre, gente, viu? Sempre que estiver decompondo força, é seno e cosseno, tá? Só que, né, vocês vão ter que saber o ângulo, tá? Ô Fábio, uma pergunta aqui nesse exemplo de baixo aí, ó. Aí você vai dar o ângulo pra gente ou nós que vai ter que achar isso? Gente, eu tenho que dar o ângulo. Tá. Eu Tem que tô dar olhando o aqui, ué. Você vai dar o ângulo aí que nós vai fazer o cálculo. Essa parte aqui, ó, como ela é muito só didática, tá vendo que tem um alfa aqui? Tá vendo o alfa. Aí, se o alfa for 30, você põe 30 aqui embaixo. Se o alfa for 50, você põe 50. Entendeu? Certo. Então, essa parte aqui, ó, é só demonstrando a parte matemática, não é exemplo ainda, entendeu? Da aplicação prática. Tá? Então, o que representa essa imagem? Está falando que é necessário aplicar trigonometria, tá? Está comentando aqui, né, das fórmulas que a gente viu em trigonometria, só que eu quero que vocês façam isso de uma forma muito mais simplificada, para ser prático, para ser rápido, né, e para não ter que ficar lembrando o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa. O que eu estou falando para vocês? Toda vez que tiver uma força que não é horizontal e nem vertical, ou seja, que ela tem um ângulo, tá? Esse ângulo tem que ser conhecido, tá? E vocês vão ter que decompor em duas forças, Fy e Fx. Eu já vou falar para vocês. Um vai ser cosseno, o outro vai ser seno. Né? Vou fazer um retângulo aí, o cara tudo. Toda vez vai ser a ideia do triângulo retângulo, mas não tem que desenhar o triângulo retângulo, gente. Eu só quero que vocês prestem atenção nisso, ó.
eu só quero fx e fy. E um é cosseno, o outro é seno. Tá? Essa ilustração do triângulo aqui não faz parte do diagrama de corpo livre. Tá? O que faz parte do diagrama de corpo livre são somente as setas. Tá? As setas fazem. Ok? Então, eu sei que é bastante coisa, tá? A gente vai ter um roteirinho, né, para você analisar a estrutura. Então, vocês não se preocupem, que eu vou passar realmente um passo a passo. Então, vocês vão ter passo 1, desenhar a estrutura. Passo 2, identificar as forças. Passo 3, né, fazer essa conversão, tá, das forças em x e em y. Tá? E só no passo 4 que vai fazer os cálculos, quando todas as forças estiverem apresentadas no sistema. Tá? Você não pode analisar o sistema, né? Pelo menos não nesses casos mais simples, com uma força decomposta. Aliás, que não é decomposta. Tá? A gente só analisa o sistema se ele tem uma tendência de subir ou de sair pela lateral. Ou seja, a gente calcula se o sistema está em equilíbrio na vertical e na horizontal, principalmente. Tá bom? Muita coisa para hoje? Fábio, só termina aquele exercício que você fez lá. Ixi, qual? Você Eu tava esqueci. para achar o Eu peso peguei lá. tudo já. O peso é 25. É 25 o peso. E não importa a força em X, se é 43, ele vai estar parado, então. 43 na verdade, você viu que, né, vai sair 3 newton de diferença ali? Quase que eu acertei, hein? Viu? Quase que eu acertei aqui, gente. Deu 3 newton a mais. Chutando, viu? Nem sabia as medidas, viu? Quando eu tinha colocado 50, né? Sim. Tinha colocado 50 newton, né? Isso. Aí, 30 graus. não considero o atrito, não, né? Vamos pôr essa força aqui, né? E daí, quando eu decompor ela, eu vou ter que desenhar novamente o objeto, tá? Por quê? Essa força que estava inclinada, né? Eu já tinha aqui, ó. Eu vou pôr de novo aqui, no cantinho. Eu já tinha um ponto aqui, né? Tinha o F1, tinha o F3, né? E essa força que vocês acabaram de ver, né? Que eu chamei de F4, tá? No desenho seguinte, eu vou separar ela em... Deixa eu colocar certinho aqui, gente. Espera aí um pouquinho. Espera um pouquinho. Que eu desenhar com o mouse é ruim. Tá? Eu vou separar ela em F4, Y, tá? E vai ter um outro F aqui, ó. Que é a F4, opa, 4x. Tá? Então aqui já tinha F2, tá? Já tinha aqui o F1 e já tinha aqui o F3. Como que vai ser minha análise, pessoal? Surgiu, né, uma necessidade de eu colocar uma força para baixo, tá? Que eu chamei na época de P, naquele momento. Ou seja, eu tive que colocar uma força P aqui, porque eu estou tentando analisar se minha estrutura não está voando. Tá? Vai que essa força Y aqui sobe meu material lá para, né, meu bloquinho lá para a atmosfera. Né? Então eu criei a força P. Mas antes não tinha o P? Não tinha o P porque era uma análise somente das forças horizontais. Tá? Mas como eu coloquei uma força, né, que tinha que ser decomposta nas duas posições, tanto horizontal como vertical, né, eu voltei o P aqui só para a gente ter essa noção. Tá bom? Então, vocês partiram da primeira análise, né? Desenharam o segundo passo, agora a gente vai para os cálculos. Que os cálculos vão ser divididos em duas partes. Tá? Primeiro eu vou fazer os cálculos em Y. Então, minha força resultante em Y vai ser igual, né? Eu vou chamar o meu F4Y, tá? Como positivo, tá vendo? Ele está positivo.
Se ele é positivo, o que está contrário a ele tem que ser negativo. E o que está contrário a ele é o força-peso. Tá? Beleza. A segunda parte aqui, né? Vou puxar aqui nesse canto. Tá? Eu vou analisar as forças em X. Em X eu sei que F2, né? Ele está junto com F4, no mesmo sentido. Eu vou colocar os dois negativos, né? Então, meu F2 é negativo, meu F4 também é negativo, porque estão no mesmo sentido. F4x, tá? Tudo que está ao contrário é positivo, então. F1 é positivo e o F3 é positivo. Mais F3. Então, decompondo as forças, eu já tinha visto os valores, tá? Eu achei que o F4 era 25, tá? Eu achei que o F4Y é 25 e o F4X tinha dado 43 na nossa conta lá considerando um ângulo de 30 graus, viu? Considerando um ângulo de 30 graus, tá bom? Então, fazendo a somatória primeiro para mim verificar na horizontal. Na horizontal, F2 estava valendo, né, 50, não, 80, né? 80. F4x, 43,3. É menos 80 aqui, viu, gente? Menos 80, menos 43,3, né? Mais F1. F1 vale 50. Mais F3, que F3 vale 70 newtons. Tá? Na calculadora, né? A gente vai usar sempre a calculadora, né? Eu tenho aqui, né? 80. Vou trocar o sinal, negativo. Menos 43,3 mais 50 mais 70 igual menos 3. Tá? Ou seja, a minha resultante não deu zero. Quer dizer que, né, o meu elemento está em movimento. O meu sistema não é estático. Tá? Sem considerar o Isso atrito aí, né? né? Ainda mais se fosse o atrito, né? Se tivesse o atrito ainda. Pode ser, considerando uma forcinha de atrito, né? Vai ficar estático. Mas não vou entrar nesse assunto, senão vai dar um nó maior ainda na cabeça. Tá? Pessoal, eu estou entrando nessas contas para mostrar para vocês, para vocês ir refletindo sobre o assunto, viu? Mas o assunto de contas, desses cálculos, ainda vai ser bem lá para o final, tá? Vai ser bem para o final da disciplina, a gente vai ver passo a passo, tá? Mas é bom que eu já abordo já, que quando eu liberar o sistema para vocês, vocês já podem ir verificando, né? E criando as dúvidas. É isso que eu quero, pessoal. Eu só avanço o assunto realmente para criar dúvidas para vocês evoluírem nessa disciplina, tá? Voltando na força de 25. Tá vendo o meu FR aqui? O peso eu não conheço, tá? Mas eu sei que a minha força resultante tem que ser zero, porque senão meu item estava voando, certo? Se minha força resultante tem que ser zero, e eu já conheço o meu F4Y aqui, ó, que ele é 25, tá? Lembra que é 25 porque, né, 50 vezes cosseno, aliás, seno de 30, deu 25, tá? Menos o P. Pessoal, matemática básica. O P está negativo, passou para lá, fica positivo e só sobra o 25. Tá? Meu peso é 25. Então, se eu perguntasse, né, para esse sistema, né, para o meu bloco não levantar, não subir, né, ou ficar estático no sentido, né, vertical, qual que é o peso mínimo do bloco? O peso mínimo do bloco é 25. Né? Se eu fizesse uma outra pergunta, qual a força de atrito necessária mínima do sistema para que o bloco fique em repouso? A força mínima do sistema de atrito, né, é aquela que a gente somou, 3,3. 3,3
é a força mínima de atrito desse sistema para que esse bloco fique parado, estático. Tudo isso a gente fez, né, só prevendo o que a gente vai aprender na sequência desse treinamento, dessa disciplina. Vocês vão fazer isso, é essa análise que vocês vão fazer até o final da disciplina. Comentários. E aí, o que vocês acham? Conta para danar agora. Estamos ferrados. Esse comecinho é legal, depois que... Ih, abandona, para. Pessoal, vocês podem confirmar aí com o Leandro. Eu só vou passar a parte fácil, tá? Dessa matéria. Eu não vou chegar na parte muito difícil, não. Tá? Eu só vou passar a parte facinho da disciplina, tá bom? Que é essa parte de fazer o diagrama de corpo livre, calcular as forças, momentos, tá? Vai ser a parte light da resistência dos materiais mesmo, tá bom? Mas vai dar uma visão muito boa para vocês. Quando vocês olhar para uma treliça montada, vocês já vão ficar imaginando as setinhas, viu? Você já pode sonhar até com a treliça cheia de setinha apontando as forças. Beleza? Eu vou fechar a aula hoje, né? Com esse assunto. Tá? Eu sei que vai ter muita pergunta, pessoal, né? Eu vou fazer, ainda hoje eu vou verificar se eu consigo já liberar esse assunto para vocês, né? Vocês podem ir pegando o vídeo no YouTube, né? Sobre introdução à resistência dos materiais. A maioria dos vídeos fala de cálculo, tá? A maioria dos vídeos de resistência dos materiais só fala de cálculo, tá? Mas é bom que vocês já vão acostumando aí, né? Para quem não lembra da trigonometria, né? É bom também procurar, né? Forças decompostas e assim por diante, tá bom? Vai ter umas fórmulas padrão que a gente vai utilizar, que é a fórmula do Fy, a fórmula do Fx, tá bom? E eu sempre procurei deixar exemplos de cálculos, né? Eu tive essa preocupação de deixar bastante exemplos de cálculos durante a matéria ali, viu? Então aqui embaixo já ia ter exemplo, viu, gente? Tá? O exemplo 2 aqui, ó, já é uma força decomposta, só que aqui está com 60 graus. Tá? Aí vocês vão notar aqui, ó, aonde está com 60 graus aqui, ó, né? Foi seno de x vezes 200. Né? Que 200 aqui é a minha força, tá vendo? Aqui, ó, tá falando, ó, a minha força é 200 newton. Entendeu? E o cosseno foi vezes 200 também. O cosseno do ângulo sempre multiplica. Tá? Então, a força que é dada, ela sempre vai ser decomposta em seno e cosseno. O importante é você saber qual que vai ser o Fy e qual que vai ser o Fx. Beleza?